2009. Nós vamos trabalhar com questões Banco do Brasil, Caixa, BASA, Banco Central, qualquer questão sobre sistema financeiro, qualquer concurso, né, que teve a matéria de sistema financeiro e que foi CESP, nós vamos abordar aqui. Então, o que diz esse primeiro enunciado da questão? O Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos de regulação, por instituições financeiras e auxiliares, públicas e privadas, que atuam na intermediação de recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas e governo. Aqui é só um enunciado, mas nós já vamos acrescentar mais informação aqui. Quando lá na questão fala que é composto por órgãos de regulação e instituições financeiras e auxiliares, o que é que nós estamos dizendo? O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM, ou seja, essas três instituições, compõem o subsistema de regulação, que é que está falando na questão. Aqui pode vir com o termo subsistema normativo ou subsistema de regulação e pode vir também como subsistema de supervisão. Muito cuidado, que é muito comum cair nas questões falando que Caixa, BNDES e Banco do Brasil compõem o subsistema normativo. Não, essas três instituições são agentes especiais, né? Ou seja, são instituições controladas pelo governo ou de propriedade do governo, atuam em segmentos diferenciados no mercado também, além das atividades normais, mas não compõem o subsistema normativo. Bom, então compõe o subsistema normativo ou de regulação, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e CVM. Aqui, quando eu pego as instituições intermediárias e as instituições auxiliares, esses dois segmentos, aí nós temos o subsistema que é chamado de intermediação. CESP gosta muito de chamar de subsistema operativo, que na verdade são as instituições que colocam efetivamente a mão na massa. Só a partir desse enunciado eu já vou chamar a atenção para o seguinte: essas instituições subordinadas ao Banco Central são chamadas instituições financeiras intermediárias. E aqui, instituições financeiras auxiliares, tudo é instituição financeira, só que nós vimos aqui que elas atuam em mercados distintos. Então, quando a gente fala na questão ali, por exemplo, é composto por órgãos de regulação, nós estamos falando aqui, por instituições financeiras. Quando não cita instituição financeira intermediária, nós estamos falando desse bloco. Ah, por quê? Eu posso tratar essas aqui só como instituições financeiras de uma forma genérica? Não, do ponto de vista do histórico de questões, não. Por quê? Porque as instituições financeiras, quando fala de uma forma genérica, eu estou tratando das instituições subordinadas ao Banco Central. Por quê, gente? Porque a maioria, pra você ter uma ideia, hoje no mercado financeiro nós temos em torno de 2.600 instituições. Bancos, financeiras, Caixa Econômica, bancos múltiplos, corretoras, distribuidora, cooperativa de crédito, 2.600 mais ou menos. Dessas 2.600, em torno de 300 são subordinadas à CVM. E as outras lá, 2.300 mais ou menos, subordinadas ao Banco Central. Então, quando eu falo instituições financeiras de uma forma genérica, eu estou falando da maioria, que são subordinadas ao Banco Central. Se eu estiver fazendo referência às instituições auxiliares, ou eu tenho que falar que é a instituição financeira auxiliar, ou só auxiliar, como está ali na questão, ou eu posso falar instituições que atuam no mercado de capitais ou no mercado de valores mobiliários. Então, quando na questão ele fala, olha, instituições, órgãos de regulação, instituições financeiras, eu estou falando essas subordinadas ao Banco Central, instituições auxiliares, as subordinadas à CVM, aí falo públicos e privadas, porque eu posso ter aqui tanto instituições públicas e privadas, que atuam na intermediação de recursos dos agentes econômicos. Sim, por quê? Porque o grande objetivo do mercado financeiro é passar recursos dos agentes superavitários para os deficitários, ok? Bom, a partir desse enunciado nós vamos julgar os itens que se seguem. Primeira afirmativa: a área normativa do sistema financeiro tem como órgão máximo o Banco Central. Faz aí um asterisco no seu caderno,
porque todas as provas, todos os concursos da área bancária caem nessa questão. E sempre a resposta, né, afirmativa, ou vai falar que é Banco Central, ou se é ABCDE, a letra A sempre vem como Banco Central. E a maioria das pessoas erram. Por quê? Porque nós temos a sensação, né, ou às vezes até a convicção, que o Banco Central é o órgão principal, é o agente principal do mercado financeiro, ou o agente principal do sistema financeiro. E não é, ok? Só olhar a nossa estrutura. Quem é o órgão máximo? Conselho Monetário Nacional. O Banco Central é o órgão executivo máximo do sistema financeiro. Então, o Banco Central compõe o subsistema normativo, é o órgão executor principal do mercado, mas o órgão normativo principal, o órgão máximo é o Conselho Monetário Nacional. É um órgão normativo por excelência, a quem não cabe nenhuma atividade executiva. Vou contar uma coisa, é igual eu lá em casa, só mando. Então o Conselho Monetário, ele não faz nada. Ele define diretrizes, normas, orienta o mercado. Quem vai fazer? Banco Central e CVM vão cumprir e fazer o mercado cumprir as diretrizes e normas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então essa primeira nossa questão está errada, porque não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. Ok? Bom, segunda questão, ainda com a mesma afirmação, né, do CESP, vai falar o seguinte: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é uma das principais entidades supervisoras do sistema financeiro nacional. Gente, isso é outra questão que cai com muita frequência. O que eu acabei de comentar? Banco Central, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, com muita frequência, vem nas questões falando que eles compõem o subsistema normativo. Não, essas três instituições são instituições consideradas agentes especiais. Por quê? Porque o BNDES é uma empresa pública vinculada lá ao Ministério da Fazenda, é o principal agente de fomento do país, né? É responsável pelas políticas de investimento de longo prazo. Então, é um braço do governo federal na atuação, né, nessas diretrizes aí do financiamento aos investimentos, principalmente indústria. A Caixa é um agente especial, é um principal braço do governo no financiamento da habitação para a população de baixa renda, saneamento, implantação das políticas públicas. E o Banco do Brasil é um agente especial por causa da atuação dele muito importante no setor rural. Mas onde que está a BNDES e onde que está Banco do Brasil e Caixa? Então nós temos aqui Caixa e Banco do Brasil, eles estão aqui. Nós já vamos abrir mais uma divisão. Dentro das instituições financeiras intermediárias, nós temos dois segmentos. O segmento das instituições monetárias, só estou mudando o nome, porque a instituição monetária é aquela que atua no mercado monetário. Ou seja, instituições que trabalham com depósito à vista. Então, dos nossos agentes especiais, eu vou ter aqui Caixa e vou ter aqui Banco do Brasil. O BNDES, como ele não trabalha com a conta corrente, ele vai estar no bloco aqui das instituições não monetárias. Anota aí no seu caderno que esse termo instituição monetária pode vir também com o termo instituição bancária. Não significa que toda instituição bancária seja banco, ok? Mas o termo monetário, ou seja, instituição que trabalha com depósito à vista, pode ser chamada também de instituição bancária. E aí, o BNDES vai estar aqui, porque ele não tem depósito à vista. Então, onde que BNDES está? BNDES está subordinado ao Banco Central, é uma instituição financeira intermediária que compõe o quê? O subsistema de intermediação ou subsistema operativo e não participa do subsistema de intermediação, não é entidade supervisora. Aliás, uma outra afirmação que cai com muita frequência é que o BNDES é vinculado ao Ministério da Fazenda. Muito cuidado. O BNDES é vinculado ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, muito comumente chamado nas questões de MIDIC. Então, Banco do Brasil e Caixa
Banco do Brasil, uma sociedade anônima de economia mista, e Caixa, uma empresa pública, estão vinculados ao Ministério da Fazenda, subordinados ao Banco Central, atuando no subsistema de intermediação. BNDES é uma empresa pública vinculada ao MIDIC, Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, ok? Subordinado ao Banco Central, compõe o subsistema de intermediação e atua ali no bloco das instituições não monetárias. Tudo bem? Mais uma afirmativa ainda, dentro do mesmo enunciado, diz o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários, com sobra de dinheiro, transferem recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de dinheiro. Isso aí é uma afirmação clássica do objetivo do sistema financeiro e que acontece no mercado financeiro. Então é muito comum cair assim: o mercado financeiro é importante ou é fundamental porque ele viabiliza a transferência de recursos dos agentes superavitários para os deficitários. Como que isso é feito? Então, o que nós já desenhamos lá. A instituição intermediária capta recurso do agente superavitário, repassa para o deficitário, né, aquele que tem falta de recurso, na forma de empréstimo ou financiamento, banca o risco e recebe o spread, que é a remuneração pelo risco. Isso é feito no mercado financeiro. E aí, onde que o sistema financeiro entra? Porque o mercado financeiro está dentro do sistema financeiro. Então, o sistema financeiro é a forma como as diversas instituições financeiras se organizam para fazer essa movimentação do recurso entre agente superavitário e deficitário. Tem uma outra questão muito comum que cai falando assim: o mercado financeiro ou o sistema financeiro constitui um elemento estático da economia. Não. Elemento dinâmico, porque quanto mais dinâmico o mercado financeiro, quanto mais desenvolvido, quanto mais elaborados os instrumentos financeiros, maior o financiamento que nós vamos disponibilizar para a economia e mais a economia pode crescer. Então, o mercado financeiro e o sistema financeiro constituem um elemento dinâmico onde nós vamos viabilizar essa movimentação do recurso, e quanto maior a velocidade de movimentação dessa moeda, dos meios de pagamento, mais nós vamos poder crescer a economia. Tudo bem? Então, essa aqui está corretíssima. Muito comum esse tipo de questão. Não só na abordagem do CESP, mas também de outras organizadoras. Agora aqui nós vamos mudar de concurso, né? Agora nós vamos falar de uma questão da Caixa, do concurso de 2010. Bom, o Conselho Monetário Nacional possui diversas competências. Segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, é competência do Conselho Monetário Nacional. Vamos ver. Observem que aqui é um concurso recente, então nós estamos tratando aqui de um concurso da Caixa de 2010, e mesmo assim nós temos a opção lá de ABCDE. Então nós precisamos estar preparados tanto para tratar as questões como certo ou errado, ou como tratar as 5 opções. Nesse caso aqui, apesar de ser uma prova recente, ela tem a opção dos ABCDE. Então olha só, é competência do Conselho baixar normas que regulem as operações internacionais, inclusive swaps. Swap é uma operação de derivativo, que significa troca de índice numa operação de investimento, fixando taxas, limites, prazos e outras condições. Olha só, vamos ler as questões e vamos explicar por que uma está certa ou errada, ok? Então, primeira coisa, aí já é um macete, tá? Nós vamos ver que cai com muita frequência perguntando sobre competências do Conselho Monetário Nacional. Não só do Conselho, nós vamos ter Conselho, Banco Central e CVM. Bom, no caso do Conselho Monetário Nacional, na legislação, na Lei 45/95, vem muito claramente assim: é objetivo do Conselho Monetário Nacional, ou então o Conselho Monetário Nacional objetivará. E aí eu tenho uma série de objetivos que significam o quê? O que nós queremos alcançar, o que o Conselho Monetário Nacional quer alcançar com a sua atividade, ok?
E depois vem na legislação as competências. Então, nós precisamos ter muito claro que competência é diferente de objetivo. Então, só que nas questões, ou caem assim, o Conselho Monetário Nacional objetivará, então aí está tranquilo, ou pode cair como competência ou atribuição do Conselho Monetário Nacional, entrando nessa afirmativa, independente daquilo ser objetivo ou ser competência. Então, normalmente, as organizadoras misturam o que é competência, o que é objetivo e trata tudo como se fosse a mesma coisa. E aí nós vamos aceitar, ok? Então, nós vamos ter a diferença, né? Eu vou falando quando aparecer uma coisa que é objetivo, mas se na questão tratar aquilo ali como uma das competências, isso é muito comum. Então, é o que eu chamo de já ter jurisprudência de questões, ok? Bom, nesse caso, por que essa afirmativa está errada? Porque operações internacionais não é competência do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional vai tratar do seguinte: olha só, o Conselho Monetário tem 3 membros. Ele é composto pelo ministro da Fazenda, que é o seu presidente, pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, ele vai tratar das atividades ou das competências ou das normas relativas ao sistema financeiro. Quando você tem uma operação internacional, essa operação necessariamente não está envolvida numa atividade bancária. Ok? Isso aqui, operação internacional, normas dessa operação internacional cabem ao Ministério, não ao Conselho Monetário Nacional. Quando fala que regula a operação, inclusive swap aí sim é uma operação de dentro do sistema financeiro, ok? Mas não necessariamente está vinculada a uma operação internacional. É uma operação feita em bolsa, é uma operação de derivativo. E o Conselho não fixa limite, taxa e prazo e outras condições dessas operações, ok? Então aqui não é uma atividade específica do Conselho. A outra, aprovar o regimento interno e as contas do Conselho Federal de Contabilidade e decidir sobre o seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade. Não, isso não tem nada a ver com o Conselho Monetário Nacional. O que o Conselho Monetário Nacional tem a ver com contabilidade, e isso é uma questão que já caiu uma vez, é falando o seguinte: olha, o Conselho Monetário Nacional, ele toma decisões relativas às regras de contabilidade para o sistema financeiro, que é o COSIF. Então, as normas gerais de contabilidade do sistema financeiro, aí sim são definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Mas as contas, aprovar o regimento do Conselho Federal de Contabilidade não tem nada a ver com o Conselho Monetário Nacional. Muito menos o orçamento do Conselho Federal e também os seus sistemas. Não. O Conselho Monetário Nacional define regras de contabilidade para o sistema financeiro, que é o COSIF, e as regras gerais de estatística que devem ser observadas pelas instituições financeiras. Por quê? Porque nós precisamos de uma padronização para divulgar os índices do mercado financeiro. Então, percentual de cobrança de tarifa, percentual de depósitos sobre ativos totais. Então, esses índices são definidos pelo Conselho Monetário Nacional, ok? Colaborar com a Câmara dos Deputados na instrução de empréstimos externos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha, isso não é uma atividade do Conselho Monetário Nacional, porque processo de empréstimo externo, Distrito Federal e município, é uma atividade que é desenvolvida pelo Banco Central, né? O Banco Central, ele colabora com a Câmara dos Deputados. Letra D. Determinar a porcentagem mínima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas. Essa afirmativa aqui foi colocada para confundir o aluno. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional, aí coloquem, sublinhem aí para não esquecer, ele define a porcentagem máxima de recurso que uma instituição pode emprestar para o mesmo cliente e não a porcentagem mínima. Por que o Conselho Monetário define essa porcentagem máxima? Para evitar a concentração.
Então, se eu empresto uma boa parte dos meus recursos para o mesmo cliente ou no mesmo grupo de empresa e essa empresa quebra, então eu posso levar a instituição financeira à falência. Então, aqui o que está errado é que não é porcentagem mínima, e sim máxima. E aqui o que eu comentei anteriormente é competência do Conselho expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Essa letra E, sim, é competência do Conselho Monetário Nacional, ok? Já caiu, inclusive, uma questão perguntando assim: se houver um conflito entre as normas do COSIF, que é a contabilidade das instituições financeiras, e os princípios do Conselho Nacional de Contabilidade, o que é que prevalece? Aí prevalece as regras do COSIF. Por quê? Porque as regras do COSIF são determinadas, são competência do Conselho em lei. E as outras são princípios. Então, a lei supera os princípios. Claro que não tem nenhuma intenção de ter conflito. Se tiver, vale o COSIF. Tudo bem?